meus amados irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui para fazer esse trabalho, agradecendo a Deus por tudo e também por esta oportunidade que Deus tem me dado. Agradecer a oportunidade que Deus tem dado, para mim é um privilégio estar fazendo a obra do Senhor. Está vendo aqui a carinha de alguns irmãos, em especial a irmã Jane, então que o Senhor continue nos abençoando. E eu vou deixar aqui para os irmãos o versículo que se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, verso 1, que diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firme no Senhor amado. Então esse versículo tem falado muito ao meu coração, e a alegria de Paulo e a coroa dele, segundo as palavras aqui registradas na palavra de Deus, é de ver aqueles irmãos firmes no Senhor Jesus. E é o mesmo, faço dele as minhas palavras, de ver todos aqui firmes louvando ao Senhor. No domingo de manhã, um friozinho, bom estar na cama, acordar mais tarde, no entanto os irmãos estão aqui para ofertar ao Senhor o de melhor que você tem, que é o seu louvor a Deus, Então isso é muito bom, e aprender da palavra do Senhor. Mas, para tanto, nós vamos entoar o hino do nosso canto cristão, de número 385.
atividade, nesse momento, eu vou pedir para os irmãos se coloquem de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo 4, e vamos ler do 3 até o versículo 15. Momento abençoado de ver as páginas da Palavra de Deus sendo folheada, né? O barulhinho é abençoado. Leiamos. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dar de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Que Deus assim, seguindo, colocar sua santa palavra em nossos corações. Pode aceitar. Esse texto tem falado muito ao meu coração. E hoje pela manhã eu compartilhando ali com os pequeninos essa maravilha da palavra de Deus. A gente pode tirar várias lições, né, para as nossas vidas. Uma delas é que a água, ela representa, né, a água ela representa quase que a vida praticamente. Né? Nosso corpo, o corpo humano, ele é 70% água. E nós, como brasileiros, nós temos assim um privilégio de que a água potável ela está concentrada bem nessa região aqui, a maior parte da água potável do mundo. Então, quando Cristo fez referência aqui, conversando com a mulher samaritana sobre a água, ele quis mostrar a importância da água, né? Tem vários assuntos aqui abordados, e ele também quebrou uma barreira, não só uma, mas 3, no mínimo, barreira racial, religiosa e moral, porque os samaritanos eram um povo que não se comunicavam com os judeus, né? Já era de tempos antigos isso. E a Samaria ficava no meio. Do lado norte ficava a Galileia e do lado sul ficava a Judeia e no meio Samaria. Então, para chegar ao local que Cristo queria chegar com os discípulos, para não passar por Samaria, ele teria que dar uma volta imensa, né? Para não passar por Samaria, como os outros judeus faziam. Mas o nosso Jesus ele veio exatamente para quebrar o preconceito. E ele passou exatamente por Samaria. E cansado, ficou naquele poço, né? Aquele poço tem história, né? O poço de Jacó, lá no Velho Testamento. E ali cansado, fadigado da viagem, né? Certamente o sol muito quente, porque a hora sexta, que a Bíblia fala aqui, é exatamente aqui no nosso horário, 1h da tarde. É uma hora que estava todo mundo, né? Descansando do almoço e tal, não tinha muita gente, então ele sentou ali para reclinar, cheio de fome e de sede. Veio a mulher com um cântaro. Nesse exato momento ela teve um encontro com Jesus. Jesus Cristo ofereceu a água que salta para a vida eterna, ele próprio. Eu vou convidar aqui agora minhas pérolas de Cristo, Monteirinho e Alice. A gente vai representar um pouquinho do que Cristo quis passar para aquela mulher como experiência. Eu fiz a experiência em casa, fiz aqui, aí deu certo. Vamos ver se agora vai dar certo. Se não der, mas pelo menos vai ficar aí o objetivo, tá bom? Vem, Monteirinho, pode vir. Monteirinho com a água e a Alice com a bandejinha. Vou
Vou ficar aqui, que acho que aqui fica melhor, né? Para poder vocês visualizarem. E cadê a Alice? Gente, eles amaram a experiência. Aí vou tentar fazer. Vamos fazer uma tia Jane, vamos lá. Aqui, vou segurar aqui esse papel e vou colocar a água. Vou colocar aqui o microfone. A água representa Jesus, que é a nossa água da fonte da vida eterna. Vamos lá. 1, 2, 3. Não deu certo. Entornou, mas o objetivo, quem já assistiu lá no vídeo, é realmente segurar aqui e a água não derrama, tá bom? Nesse caso aqui derramou, mas não foi porque a tia também está um pouco tremendo, né? Mas alguma coisa aconteceu, mas dá certo em casa deu certo. Mas a água, irmãos, ela representa, né, várias coisas importantes na nossa vida. Ela é importante, representa Jesus, né? Que é a água da vida eterna. Era essa água que ele estava oferecendo para a mulher samaritana. E ela achou que era a água do poço, que ela fala assim: ah, Jesus, então me dá dessa água, porque eu quero voltar aqui para pegar dessa água. Mas a água era o próprio Jesus. E ela teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então fica essa lição aqui para vocês. Obrigada, viu, meus amores? Pronto. Nossa experiência deu certo, só o tempo que derramou um pouquinho. Derramou um pouquinho, mas lá na salinha deu certo. Eles ficaram assim com o olho brilhando, né, e bem alegre. Porque criança, ela gosta de dinâmica, de coisas que visualizam. Então eu procuro sempre trazer algo que chame a atenção, né, dentro do estudo. Mas aí para eles ficarem decepcionados, então deu certo, tá bom? Mas nós vamos dar continuidade aqui. Quero agradecer aos irmãos, né? Não temos visitante aqui hoje não, temos todos os irmãos em Cristo. Graças a Deus por isso. E agora nós vamos entoar o hino de número... Cadê o número do hino? 426. Nós vamos cantar esse hino de pé, né? Para que a gente possa abrir o nosso diafragma e louvar melhor o Senhor. 426. Ele fala da luz, né? É o 436. Esse é o 26 mesmo. Com gratidão e com fervor. Seu poder nos
Então, na estrofe, né, a última frase, fazer o mundo todo teu nome conhecer. É interessante que após a mulher ter um encontro com Jesus, ela saiu anunciando ali por volta, né, da aldeia onde ela morava, por ali, né, que conheciam a Cristo. Não é esse por acaso Cristo? Ele falou toda a minha vida, tudo que eu passei, ele me contou. Por acaso não é este o Cristo que estamos esperando? Então ela ali pôde crer na palavra de Deus. Então a gente tem que falar, meu irmão, da palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Mas a gente vai dar continuidade e neste momento vamos fazer a dedicação dos dízimos e das ofertas vamos entoar um hineto. Mas antes do hineto, eu gostaria de dar um aviso. A irmã Tiara deu ali o aviso que terá cantina hoje à noite após o culto. Né, os irmãos que puderem trazer um dinheirinho para participar da cantina dos jovens, né? Então, venham preparados, tá bom? Uma delícia que vai estar vendendo, então participem desta obra. Vamos fazer a dedicação do dízimo das ofertas enquanto nós cantamos ali o hino Obrigada, Jesus. Enorme para você agradecer a Deus. Os mínimos detalhes, né, irmã Jane? Irmã Jane está ali, eu creio que lembrando de tudo que Deus tem feito, né? E fez e fará na vida dela e também nas nossas vidas. Vou pedir ao irmão Marivaldo que ore a Deus agora neste momento, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas e colocando a vida dos irmãos que ofertaram nas mãos do Senhor.
Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Queremos, Pai amado, mais uma vez te agradecer por estarmos aqui reunidos com o intuito, ó Deus, de adorar e agradecer o teu santo nome. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor tem nos concedido, Pai amado, aos domingos, ó Deus, primeiro dia, e ainda pela manhã, ó Deus, devotar aqui as nossas primícias. Então, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, esta direção e colocado em nossos corações o desejo de adorar o teu nome. Queremos te suplicar pela vida daqueles, ó Deus, que têm perdido esta alegria, e que o Senhor possa, ó Deus, ir de encontro e tocar em seus corações, fortalecendo, ajudando, ó Deus, para novamente ter a alegria da salvação, para assim, juntamente com o teu povo, se alegrar, ó Deus, aos domingos pela manhã, como o primeiro dia. Pai amado, ainda queremos te agradecer pela vida dos irmãos que depositaram seus dízimos, suas ofertas, fazendo aquilo que depois a Escritura, Deus, nos pede, devolvendo a Deus aquilo que pertence ao Senhor, a tua obra. E que esses valores, ó Pai amado, possam ser usados de maneira dentro da tua vontade. Ainda queremos te agradecer pela vida da irmã Regiane, Senhor, continue abençoando a tua serva, dê ela sabedoria cada dia para que ela possa, assim, ó Deus, transmitir a tua palavra da forma, Deus, que ela tem se dedicado e cada vez melhor. Entregamos em tuas mãos a vida do pregador desta manhã, abençoe-o para que ele possa, assim, ó Deus, falar iluminado por ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pregador se aproxima, eu gostaria de pedir aos irmãos, principalmente aos pais, né, das classes, tanto dos juniores quanto das crianças, que mandem, irmãos, seus filhos para vir à escola dominical, para participar dos cultos, não só em época de festejo, né? Agora está ensaiando para o Dia dos Pais, e eu confesso que os irmãos estão com um pouco de dificuldade de ensaio, os professores também, os outros, né? Porque não está vindo criança. Está vindo muito pouquinho. Na sexta mesmo veio só 2 crianças na classe Perola de Cristo, não teve como ter ensaio. E hoje começamos com 1, depois 2, aí depois que chegaram mais 2, mas assim já estava um pouquinho o horário avançado, não deu para ensaiar. Então, que os irmãos orem em casa, né, e tragam seu filho, a vovó traga seu netinho, o tio traga seu sobrinho. Vamos fazer uma campanha aí para trazer de volta essas crianças. Eu sei que a pandemia afastou, né? Foi um momento difícil, está sendo ainda, né, porque ainda não passou, mas com todo cuidado, com esse protocolo direitinho, irmãos, dá para a gente continuar louvando o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então mandem os seus meninos para a gente fazer essa obra que não é nossa, mas é do Senhor Jesus. E assim o pregador está com a oportunidade. Irmãos, bom dia. A graça do Senhor seja com todos. E os irmãos também que nos acompanham aí pelas redes sociais. Que Deus seja com todos. E um abraço ao nosso pastor Expedito, né? Da Vitória da Conquista, está vindo essa semana, e que Deus esteja trazendo ele na paz do Senhor e sua família. Muito bem. Vamos de pé abrir as nossas Bíblias, está em Lucas. Vamos dar continuidade na escola bíblica dominical, graças a Deus aí pela vida do irmão José Nilson, que ministrou aquela aula, muito abençoadora, os irmãos ali que participaram. Então nós vamos estudar aqui um pouco em Lucas. Lucas 4, capítulo 4.
4, do 14 ao 21. Lucas, capítulo 4, versículo 14 até o 21. Muito bem. Assim diz a palavra de Deus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus da Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava em suas sinagogas, e por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, e na sinagoga, e levantou-se na sinagoga para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou-se o lugar que está escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e pregar liberdades aos cativos, dar vistas aos cegos, e pôr em liberdades os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, o tornando dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Os irmãos podem se assentar, e Deus abençoe que os irmãos possam e nos ajude hoje na compreensão da Santa Palavra de Deus. Vamos ver aqui alguns pontos que às vezes passamos desapercebidos e que nós vamos aqui destacar. Vamos voltar um pouquinho ao contexto do texto aqui, para nós compreendermos um pouquinho. Marcos capítulo 1, versículo 9, diz que Jesus sai da Galileia e vai até o Jordão para ser batizado por João Batista. Logo após ele ter sido batizado, no capítulo 4, versículo 1 aqui de Lucas, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então veja que após ele ser batizado, o Espírito Santo o leva para o deserto. E nós às vezes ficamos lendo assim, dá para a gente imaginar o que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. O que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? Muitos se dizem por aí que você tem que falar em línguas, tem que dar corrupio no meio do culto, tem que fazer algumas coisas absurdas sem domínio, mas não é isso que a Bíblia diz aqui. Jesus cheio do Espírito Santo. Paulo, ele até dá um entender para a gente quando ele faz um contraste. Lá em Efésios 5, versículo 18, ele diz assim que não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí você conclui isso aí, vendo da seguinte forma: o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo e o que é uma pessoa embriagada? Ou o que é uma pessoa bêbada? Melhor dizendo, a pessoa bêbada, ela cheia do vinho, ela não tem noção de nada. Quanto mais ela
ela bebe, mas ela faz coisas absurdas. Então a gente vê que Paulo, ele mostra isso para nos mostrar a diferença, esse contraste com uma pessoa cheia de vinho. Quanto mais ela bebe, mas ela é influenciada a fazer coisas terríveis. Ela não tem domínio próprio, né? E os seus sentimentos, não é de uma pessoa realmente santa. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo é totalmente diferente. Quanto mais ela está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus, mais nos caminhos do Senhor, mais fazer aquilo que é certo, que é reto, aos caminhos de Deus, aos decretos, às leis de Deus. Ela vai ser totalmente uma pessoa levada, guiada pelo Espírito Santo. Então você vê que Jesus aqui, ele é levado para o deserto, é uma pessoa que tem um domínio próprio. Ao contrário, a gente vê de a pessoa que bebe, que não tem um domínio próprio, e a degradação moral dessa pessoa que bebe é devastadora, ao contrário de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Então esse é o contexto de que nós vemos que Jesus cheio do Espírito Santo. Então isso é a pessoa ser cheia, é andar nos caminhos do Senhor, ser firmes nos decretos e nas leis morais do Senhor Jesus. E nós vemos aqui agora no versículo 14, é ainda o contexto do texto, porque o texto ele começa a partir do 16 aqui, mas o 14 ainda diz assim: então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Então veja, que esse Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado ali, para que ele tivesse aquele momento ali com Deus, é o mesmo Espírito que agora leva Jesus a público. Jesus agora é revelado. Jesus agora começa o seu ministério. E eu gosto essa tradução que diz assim: então. Essa palavra então, ela é interessante nesse texto, porque ela é uma pequena partícula de uma ação. Nesse caso aqui de Jesus, que o escritor coloca aqui, então, pela virtude do Espírito, é uma iniciativa, é o Espírito Santo de Deus agindo. Então, por exemplo, você pode dizer assim: então, vamos, então, vai, então, faz. Então, isso é uma iniciativa, é quando a pessoa toma uma decisão, é uma iniciativa, é quando essa pessoa realmente, então vamos, então vai, então faz. Está dizendo para você: toma uma decisão, não é? Faz. Ou pode ser também para uma pergunta: então, o que é isso? Pode ser usado como uma pergunta. Ou para uma conclusão de um depoimento. Você, após dar um depoimento, uma declaração de algo, você vai dizer: então, foi isso que aconteceu. No caso aqui,
coloca-se então pela virtude do Espírito. Então, o Espírito Santo, Jesus aqui toma uma iniciativa para o seu ministério. Isso é uma iniciativa que ele está seguindo, que ele está dando, que ele está cumprindo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, porque ele estava lá no Jordão, foi batizado ali por João, foi para o deserto para ser tentado. Então ele volta agora para a Galileia. E interessante que quando ele chega ali na Galileia, ele começa a pregar nas sinagogas. E diz que a sua fama correu por toda a terra ao redor. Então, houve ali nas sinagogas uma aceitação do que Jesus estava pregando. Todos que ali ouviam ele pregar, aceitaram a palavra, o receberam bem. Mas, irmãos, vão prestando atenção, que estão com as Bíblias abertas aí, no que eu estou falando, para depois o que eu vou falar. Então veja que as pessoas ao redor de toda a Galileia, todas por onde ele passou, aceitaram a pregação de Jesus. E ele ensinava em sua sinagoga e por todos era louvado. Então, receberam bem Jesus naquela sinagoga. Mas no versículo 16 diz assim: e chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Presta atenção aí, costume é muito, essa palavra importante aqui. Segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ali. Outra observação. Agora você imagina, a pessoa chega na sua própria cidade, imagina uma cidade pequena, que já morou em cidade pequena, todo mundo conhecido, né? Você cresce ali, tem uma infância, conhece todo mundo, né? Presta serviço, todo mundo amigo, todo mundo conhecido. Você sai um período daquela cidade fora, quando você volta, né? Não é bem recebido. E é o que aconteceu aqui com Jesus. As pessoas não receberam Jesus bem na sua cidade. Até o ponto de nós vimos lá no versículo 29 que expulsaram Jesus, não só da sinagoga, mas da cidade. Pior, levaram para matar. Levaram ele para matar, para jogar lá de um precipício. Então por aí já começa. E aqui diz que ele chega na sinagoga, porque o texto nos diz, chegando na sinagoga, ele entra ali no dia de sábado, segundo o seu costume, e levanta-se para ali. Então ele está sentado. Eu entendo assim, esse culto hoje aqui, toda a programação foi feita quando o irmão Maripaldo me chamou, quando escalou a irmã Rejane, o Zenilson na escola bíblica dominical, estava tudo escalado. O que as pessoas entendem é que o dirigente do trabalho aqui do culto na sinagoga simplesmente chegou, Jesus está lá sentado, Jesus vem aqui, leia aqui para mim, né? Leia aqui esse trecho aqui, ou chamou, leia aqui. Jesus foi lá, pegou o livro, a Bíblia, e abriu e leu o texto, voltou lá e sentou novamente. Não vejo que funciona assim. Jesus
havia em Israel uma tradição. Quando Nabucodonosor ele invadiu a Jerusalém, que ele levou cativo o povo, então ele levou tudo, parte queimou, o restante levou das coisas sagradas, e o povo escravo na Babilônia ficaram sem as leis de Deus, não podia ler a princípio, não tinha, não poderia, eram escravos lá. Eles, para não perder esse costume da palavra de Deus, de ler, o que é que vamos fazer agora? Segundo conta a história, eles reuniram as famílias, e para cada família eles deram um trecho da Bíblia, do que eles tinham. A família de Marivaldo fica responsável por essa parte da Bíblia. A família de Manuel por essa, a família de Juarez por aquela, e assim foram eles, para quando eles se reunissem na sinagoga, cada um ali se levantavam para ler aquela parte da Bíblia que estava memorizada, para ficar memorizado, na mente de cada um, e aquilo teria que ser passado de pai para filho. Então, o filho primogênito, após os 12 anos, tinha essa responsabilidade de uma vez por ano ir na sinagoga e fazer essa leitura. Então, você observa no texto que Jesus estava lá na Judéia, ele volta lá para o norte de Israel. O Espírito Santo de Deus leva ele para lá porque ele tinha uma missão lá, e ele tinha esse compromisso. Ele era o filho mais velho da família de José, porque essa tradição ela vinha desde a família de José, lá de seus quase 700 anos atrás. E Jesus aqui nesse dia teria que, neste sábado, fazer esse trabalho. Então ele vem exatamente nesse sábado para Nazaré, para poder, na sua cidade, para poder fazer essa leitura. Então você entende por que o povo expulsaram ele? Então, quando ele faz essa leitura, eles ouviam isso sempre eles ouviam isso. E Jesus sempre está ali fazendo aquela leitura. Você vê que na hora que ele se levanta, que ele faz a leitura, o que a Bíblia diz aí? Que foram dados para ele livro do profeta Isaías. Jesus não chegou lá e abriu aleatoriamente a Bíblia aqui, foi lá e leu e o que achou escrito aqui, igual tem umas denominações aí que fazem assim, abre aqui a Bíblia que é aleatório, o que está escrito aqui, isso aí que Deus deu hoje para mim. Não, o que Deus tinha para aquele povo estava escrito desde o princípio, desde muitos anos e muitos anos antes. Essa palavra que está lá em Isaías 61. A palavra que Jesus leu aqui está lá em Isaías 61, versículo 1, que nós lemos aqui. Qualquer irmão quiser pode acompanhar aí. Então você vê que isso já era costume. Então, quando dá para Jesus o livro, já dá o livro aberto em Isaías. Jesus só fez procurar o texto que teria dentro do livro de Isaías, porque não tinha capítulo nem versículo, ele tinha que procurar o local onde estava. Ele vai exatamente no local onde está escrito, porque era ali que era o costume dele ler e falar essas palavras já há muitos anos. E aquele povo da sinagoga estava acostumado a ouvir esse mesmo ensino de Jesus. E quando ele termina de ler, ele fecha o livro,
a Bíblia fala, fecha o livro e entrega para o ministro, para o dirigente do culto. Mas aí o que acontece? Ele entrega e ele senta. Você vê que, voltar aqui um pouquinho, eu falei para os irmãos que observassem alguns pontos. Por exemplo, a Bíblia diz o quê? Era costume, né, de ir na sinagoga, era costume de Jesus. Ele não era, foi lá por acaso. Costume, o que é costume? Costume é algo que fazemos sempre, né? Marivaldo tem o costume de todo sábado, todo domingo à tarde, camada medonha. Isso é costume. Você vai dizer, eu tenho o costume de todo dia ler a Bíblia, costume. Eu tenho o costume de tal hora orar, é costume. Isso é costume. Então o que a Bíblia diz? Que era costume de Jesus ir na sinagoga. Então quando ele faz essa leitura é isso. Ele entrega para o assistente, ele senta. Aí você vai falar, ele voltou para o lugar onde estava sentado, não. Tinha uma cadeira, porque em nossa cultura, aqui é pregar em pé, como eu estou aqui. Mas na judaica, a gente não sabe que não é, né? Lá se ensina sentado. Então Jesus senta. Por isso que os olhos de todos eram fitos nele. Porque ele, quando ele faz a leitura, ele assenta. Então eles vão dizer, eles vão falar alguma coisa, todos ficam com os olhos arregalados em cima dele, porque ele está sentado. Ele leu em pé, mas ele assentou numa cadeira. Porque você vê que tem algumas que Jesus até fala lá para os fariseus, que eles sentam na cadeira de Moisés, né, ensinando. Não, então Jesus senta num determinado lugar, numa cadeira, num banco, e aí ele começa a pregar. Por isso que os olhos de todos ficam fitos nele. Interessante que eles até aceitam a palavra. Eles até aceitam a palavra. Mas depois eles dizem assim, aqui no 22 aqui, 21 que diz assim, então começou a lhe dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quer dizer, eles já estavam acostumados a ouvir essa mesma palavra. E hoje Jesus diz, hoje se cumpriu essa palavra em vossos ouvidos. 22. Então lhe dava testemunho e se maravilhava na palavra de graça que saía de sua boca. Vejam só, receberam, né? A princípio ali bem. Você vai ver que Mateus e Lucas vai relatar aqui alguns pontos, e eles aqui aceitam o que Jesus pregou sobre o reino dos céus, o arrependimento, o pecado, e eles ficam maravilhados. Que sabedoria é essa? Mas aí de repente muda tudo, toda a atenção. As pessoas ficam lá admiradas do que Jesus está fazendo. Mas aí no 22, na parte B aqui, eles dizem assim, não é esse aí o filho de José? Outros textos até falam filho de Maria, né, que está no seu irmão Tiago, né, Simão, José. Mas não é esse aí o filho de José? Quer dizer, o povo estava sendo abençoado com a palavra de Deus, mas de repente, sabe, esvazia tudo. Sabe que isso também às vezes acontece com a gente no banco? É que lá, né, Zenilton? O que está falando? Aquela gravata não combinou bem com a camisa dele, não. A gravata não combinou bem com a camisa dele, não. Isso que está falando é verdade? Até então estava sendo abençoado, mas de repente muda tudo. Ou está em
casa, eu não sei se eu tirei a roupa do varal, eu não sei se hoje eu vou em tal lugar, e aí não sei se aquele trabalho vai dar certo. O pregador está aqui falando. Aí a benção passa. A benção passa e nós não recebemos, porque não desviamos a nossa atenção. Quer dizer, olhou para uma coisa que não tinha nada a ver, estava sendo tão abençoado, glorificando o nome do Senhor, né, sendo maravilhado, mas aí, de repente, esquece, desvia toda a atenção. Isso acontece muito com a gente. Às vezes, nossa atenção desvia da palavra de Deus ali, está vindo ali do pregador, a pessoa Deus está mandando, aí a palavra vem, sua mente, seu pensamento está tão longe, que a palavra vem e você não pergunta, o que foi que falou mesmo? Aí você volta e já foi, não tem mais volta, aí já foi. E foi isso que aconteceu com eles, por estar sendo abençoado, admirados com tanta sabedoria do Senhor, mas aí vem ele, é filho de José, né? Viu como é? Isso acontece conosco também. Não aconteceu, não foi só com eles aqui. E aí Jesus confirma isso exatamente. Quando ele fala do profeta Elias, quem foi que recebeu a bênção? Uma viúva estrangeira. A bênção era para aquele povo, não tinha viúvas lá no Israel na época de Elias, Jesus disse? Sim, muito, né? Por que uma estrangeira lá de Serapta, que foi abençoada, que recebeu? Quer dizer, as pessoas já tinham ouvido, sabiam de tudo isso, mas a fé buscou o socorro, buscou a esperança de Deus, não deixou passar. E Elias passa pela terra para ir para outra terra para levar a bênção, porque os da sua própria terra não recebeu. E aí ele conclui. Não foi assim também com Naamã? Naamã ouviu uma jovem escrava, né? Embora ele não recebeu como ele queria, né, ser recebido pelo profeta Eliseu, mas mesmo assim ele obedeceu e creu. Mesmo mergulhado num rio barrento, ele foi lá, ele mergulhou e foi curado. Eu fico, às vezes, pensando, né? Como a gente, às vezes, deixa passar as bênçãos de Deus. A palavra de Deus que vem para nós e deixamos passar. Tiramos o nosso foco, a nossa mente, o nosso olhar das coisas de Deus, de Jesus, né? E não recebe. Por isso, às vezes, não recebemos. E quando ele fala isso aqui, o povo todo se maravilha, né? Oh, que bom! Estamos arrependidos. Que se juntaram de ira, expulsaram Jesus. Você vê que o 29 diz assim: e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, da cidade deles, que estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, não tirar Jesus só de sua sinagoga, de seus corações, mas tirar Jesus completamente.
Então você vê que esqueceram da amizade de infância, daquele homem que cresceu, que conviveu ali com eles, esqueceram das palavras que Jesus tinha pregado aqui, dizendo que hoje se cumpriu em vossos olhos. Eles esqueceram de tudo, expulsaram Jesus e tiraram Jesus dali. E se nós, como está falando na escola bíblica, de nós não amarmos um ao outro, realmente é isso. Quando se tira a atenção das coisas de Deus, da palavra de Deus, às vezes, quantas pessoas também não têm tirado Jesus definitivamente de suas vidas? Às vezes expulsa Jesus de seus corações. Quantas pessoas não têm feito isso? Expulsaram Jesus e Mateus, Marcos até falam que Jesus pôde fazer ali poucos milagres, a não ser impor as mãos em alguns. Dizer, não deixaram, não quiseram. São ser humano. O ser humano que rejeita a palavra de Deus. E se nós não tivermos cuidado, possamos ser realmente igual a esses homens aqui, igual a essas pessoas. Cresceram junto com Jesus, viram o testemunho, viram agora a pregação, os ensinos de Jesus e não receberam. E quando se rejeita a palavra de Deus, quando se rejeita os ensinos do Senhor, aí fica difícil, realmente muito difícil, do ser humano, quando desvia a atenção das coisas de Deus, olhando para o eu, olhando para outro ser humano, tirando de Jesus ali o foco, colocando focos na família de Jesus, nos pais, nos irmãos, e tirou o foco de Jesus. Que Deus assim abençoe grandemente a vida dos irmãos. Irmão Sidney, agradeça a Deus por essa palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, e que o Senhor nos abençoou com a tua palavra, e que a mesma Deus nos desafiou a prosseguirmos fazendo a tua vontade e compreendendo, a Deus, que a mesma é boa, perfeita e agradável. Deus continue usando o irmão Zenilton na ministração da tua palavra, no ensino da mesma. Que ele, ó Deus, possa continuar sendo bênçãos e vaso na mão do Senhor. Ó Deus, que mais uma vez o Senhor falou conosco, nos mostrando, ó Deus, ali a forma que é usada a tua palavra no tempo, e que a mesma, ó Deus, possa ser usada por nós de forma a entendermos e compreendermos a direção do Senhor, e que a cada dia, ó Deus, possamos nos dedicar ao teu serviço e a fazer a tua obra conforme o Senhor assim nos instruiu. Perdoa, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, e nos conduza, ó Deus, às nossas casas, e que em momentos ali, ó Deus, possamos meditar e refletir que somos servos do Senhor e que devemos, ó Deus, nos manter avivados e alimentados pela tua palavra. Amém. Ó Deus, muito obrigado por a tua mensagem, pois assim oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos estão despedidos.